Boa tarde, turma! Olha para aqui novamente. Agora nós vamos dar início à nossa aula de ciências. Vamos pedir a Deus que Deus nos dê uma aula de paz, de muita sabedoria e que Ele esteja no comando das nossas atividades, tá certo? Então, turma, hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que nós estamos estudando nessa unidade, que é o solo, tá certo? Hoje nós iremos conhecermos os tipos de solo, tá bom? E o primeiro tipo de solo que nós vamos conhecer é o solo arenoso. O solo arenoso, ele é composto em sua maior parte de pequenos fragmentos de rochas que formam o que nós chamamos de areia. Por isso o nome arenoso, como aquela que é encontrada nas praias. E esse solo, ele possui algumas características. Dentre elas, nós podemos destacar as seguintes. Textura leve e granulosa. É possível sentir os grãos desse solo arenoso. Muito permeável, ou seja, a água e o ar passam por eles com muita facilidade. Não é um solo que retém a água. Esse solo, ele passa com facilidade a água. Mas é um solo pobre em nutrientes. Como a água passa com muita facilidade, ela acaba levando parte dos nutrientes da superfície do solo para as partes mais profundas. Em consequência disso, as plantas com raízes menores não se desenvolvem com facilidade nesses tipos de solo. Então, vocês viram aí as características. É um solo arenoso, ou seja, porque você consegue sentir os grãos. É um solo permeável, ou seja, ele não fica, a água ela não fica retida. Porém, é um solo que não possui muitos nutrientes, ou seja, é um solo que não é muito agradável para a plantação, tá certo? Por isso, quando a gente vai nas praias, a gente não vê muita plantação, tá certo? Tá vendo aí por conta disso? Por quê? Porque como a água passa com muita facilidade, ela acaba levando as vitaminas, o que nós chamamos de nutrientes, as vitaminas do solo. Outro tipo de solo é o solo argiloso. Os solos argilosos são formados por um tipo de terra fina, composta de grãos muito pequenos e muito compactos, quase não havendo espaço entre o grão e outro. Podem apresentar coloração avermelhada e algumas das características a seguir, ou seja, é um solo mais molhado, tá certo? Textura úmida e macia, pouco permeável e rico em nutrientes, ou seja, é um solo propício à plantação, tá certo? Outros solos, solo humosos, identificados principalmente por serem formados por uma terra escura. Os solos humosos ou umíferos são riquíssimos em matéria orgânica e por isso são muito férteis. Apresentam grande quantidade de restos orgânicos de plantas e animais em decomposição. Essa riqueza de matéria orgânica se dá, em parte, pela presença, sabe de quê? Das minhocas, que contribuem nesse processo de decomposição. Além disso, como as minhocas são animais alongados e vivem debaixo da terra, quando se movem, deixam o solo todo perfurado e fofo, o que auxilia na sua permeabilidade. Por isso que é um solo úmido, tá certo? Mas mesmo por ser um solo úmido, ele também é um solo pouco granulado, muito permeável, ou seja, ele consegue fazer com que a água fique mais retida nele. E é um solo rico, bastante rico em nutrientes. É um solo propício para a plantação. Solos calcários. Os solos calcários são típicos de lugares desérticos. Contém muito
cal, material bastante utilizado na construção civil. E podem apresentar coloração clara. Suas principais características são textura seca e granulosa. Esses tipos de solo apresentam grande quantidade de pedaços de rocha, muito permeado, pode ser formado por pedaços maiores de rochas, são muito permeáveis à água, deixando a água passar sem retê-la. Poucos nutrientes, podem ser muito secos e cheios de rochas, portanto, não tem muita matéria orgânica, não são indicados para a agricultura, tá certo? Eles são indicados mais para a construção de casas, construção de prédios. Então, turma, aí vocês viram vocês viram os 4 tipos de solos, tá certo? Vocês viram que o solo, ele, a depender da região, ele varia muito, tá certo? Por isso que a gente vai em algumas regiões, aquele solo rígido, aquele solo seco. Já em outras, o solo é mais úmido. Então, cada região tem o seu tipo de solo e cada solo tem as suas características, tem a sua importância, tá certo? Tá certo? Então, a atividade de hoje, ela vai estar na página 13. É uma atividade rápida, né? Pequena. Vocês vão fazer a leitura do assunto, como a Pro já explicou, vocês fazem a leitura do assunto novamente e depois vai lá na atividade, ó, e responde rapidinho. E já sabem, 4h20 a gente faz a nossa correção, tá bom? Vou estar aguardando vocês com a atividade respondida para juntos a gente corrigir, tá certo? Um cheiro e até na estante.